Jó 1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus, e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos de seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandava me chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava a Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, por cui Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora, e toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. E veio um mensageiro a Jó, e disse: os bois estavam lavrando, e as jumentas pastando junto a eles, e os sabeus caíram sobre eles, e os levaram. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos, e caíram sobre os camelos, e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e eis que veio um grande vento do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos, e só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra e adorou, e disse: no saí do útero de minha mãe, e no retornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Jó 2. Novamente, houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: de ir para lá e para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele, para destruí-lo sem causa. E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: pele por pele, sim, tudo que um homem tem ele dará por sua vida. Porém, estende tua mão agora, e toca-lhe os ossos, e a carne, e ele te amaldiçoará diante de tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, mas poupar-lhe a vida. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor, e feriu Jó com úlceras malignas desde a sola de seu pé até sua coroa. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando sentado entre as cinzas. Então disse sua esposa a ele: a em nada retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como costumam falar as mulheres tolas, has falado tu. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, quando os 3 amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhe sobreviera, cada um veio de seu próprio lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. E quando eles levantaram seus olhos de longe, não o conheceram,
levantaram sua voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças em direção ao céu. Então, assentaram-se com ele no chão, durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que sua dor era muito grande. Jó 3. Depois disso, abriu Jó sua boca, e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou, e disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um filho homem. Que aquele dia seja trevas, que Deus não o considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele. Que as trevas e a sombra da morte o maculem, que uma nuvem habite sobre ele, e que a escuridão do dia o aterrorize. Quanto àquela noite, que a escuridão agarre-se a ela, que ela não se alegre entre os dias do ano, que não entre no número dos meses. Que aquela noite seja solitária, e nenhuma voz de júbilo entre nela. Amaldiçoem naqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que procure a luz, e não tenha nenhuma, nem veja o alvorecer do dia, porque não fechou as portas do útero de minha mãe, nem escondeu a tristeza de meus olhos. Por que eu não morri desde o útero? Por que não entreguei o espírito quando saí do ventre? Por que me ampararam os joelhos? Ou por que os peitos me amamentaram? Porque agora eu deveria estar deitado e quieto. Deveria ter dormido. Então eu estaria em descanso, com os reis e conselheiros da terra, que edificaram lugares assolados para si mesmos, ou com príncipes que possuíam ouro, que encheram suas casas com prata, ou como em um oculto nascimento prematuro, eu não existiria, como os bebês que nunca viram a luz. Ali os perversos cessam de perturbar, e ali descansam os cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, eles não ouvem a voz do opressor. O pequeno e o grande estão lá, e o servo é livre de seu senhor. Por que se dá luz ao infeliz, e vida aos amargurados de alma? Que anseiam pela morte, mas ela não vem, e cavam por ela mais do que por tesouros ocultos, que regozijam grandemente, e ficam alegres quando conseguem encontrar a sepultura. Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu concebe? Porque em lugar da minha comida, vem meu suspiro, e os meus rugidos se derramam como as águas. Porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me sobreveio. Eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo, ainda assim, a tribulação veio. Jó 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se nos propusermos a conversar contigo, te será enfadonho. Mas quem poderá conter as palavras? Eis que instruíste a muitos, e fortaleceste as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces, ela toca em ti, e te perturbas. Não é este o teu temor, tua confiança, tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra, te rogo, quem nunca pereceu, sendo inocente? Ou onde foram os justos cortados? Como eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam a maldade, colhem o mesmo. Pelo sopro de Deus eles perecem, e pelo fôlego de suas narinas são consumidos. O rugido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão velho perece por falta de presa, e os filhotes do leão robusto se dispersam. Trouxeram-me agora algo secretamente, e o meu ouvido recebeu um pouco. Em pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, medo veio sobre mim, e tremendo, todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante da minha face, os cabelos da minha carne se levantaram, ficou inerte, mas eu não pude discernir sua forma. Uma imagem estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e eu ouvi uma voz dizendo: será o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não tem confiança nos seus servos, e aos seus anjos atribuiu defeitos, quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e te são esmagados diante da traça. Eles são destruídos desde a manhã até a noite, eles perecem para sempre sem nenhuma consideração. Sua excelência, que está neles, não some. Eles morrem, e sem sabedoria. Jó 5. Chama agora, haverá alguém que te responda? E para qual dos santos te tornarás? Porque a ira mata o homem tolo, e a inveja destrói o tolo. Eu tenho visto o tolo lançando raízes, mas de repente eu amaldiçoei sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança, e eles são esmagados no portão, não há quem os livre. O faminto come a sua colheita, até dentre os espinhos atira,
e o ladrão engole a sua riqueza. Contudo, a aflição não vem do pó, nem o problema brota da terra, mas o homem nasce para o problema, como as faíscas voam para cima. Eu buscaria a Deus, e a Deus eu entregaria a minha causa, o qual faz coisas grandes e inescrutáveis, coisas maravilhosas e sem número, que dá chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, para colocar sobre um lugar alto aqueles que estão abatidos, e para que os que choram possam ser exaltados à segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar sua iniciativa. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia, e o conselho do perverso é levado impetuosamente. Eles se encontram com as trevas durante o dia, e tateiam ao meio-dia como de noite. Mas ele salva o pobre da espada, da sua boca e da mão do poderoso. Assim, o pobre tem esperança, e a iniquidade fecha a sua boca. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, e ele a cura, ele fere, e as suas mãos reconstituem. Ele te livrará de 6 problemas, sim, no 7º nenhum mal te tocará. Na fome ele te redimirá da morte, e na guerra, do poder da espada. Serás protegido do açoite da língua, nem temerás a destruição quando ela vier. Da destruição e da fome te rirás, nem temerás os animais da terra. Porque estarás unido às pedras do campo, e os animais do campo estarão em paz contigo. E tu saberás que teu tabernáculo estará em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que tua semente será grandiosa, e tua descendência como a grama da terra. Chegarás à tua sepultura na idade madura, assim como o feixe de milho é colhido em sua excitação. Eis que isto já examinamos, e assim é, ouve-o, e sabe isso para teu bem. Jó 6. Mas Jó respondeu e disse, se a minha dor fosse minuciosamente pesada, e a minha calamidade juntamente se pusesse na balança, pois agora seria mais pesada do que a areia dos mares, portanto minhas palavras são engolidas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o meu espírito suga o seu veneno, os terrores de Deus se posicionam contra mim. Acaso o jumento selvagem zurra quando come grama? Ou abaixa-se o boi sobre seu feno? Pode aquilo que é insípido ser comido sem sal? Ou há algum gosto na clara do ovo? As coisas que minha alma se recusou a tocar são como meu alimento nauseabundo. Se eu pudesse ter meu pedido, e se Deus me concedesse a coisa pela qual anseio, que satisfizesse a Deus me destruir, que ele soltasse a sua mão, e me cortasse fora. Então eu ainda teria consolo. Sim, eu me endureceria na dor, que ele não me poupe, porque eu não escondi as palavras daquele que assantou. Qual é a minha força, para que eu devesse ter esperança? E qual é o meu fim, para que eu devesse prolongar minha vida? É a minha força a força das pedras? Ou é a minha carne de bronze? Não está a minha ajuda em mim? Foi a sabedoria levada para longe de mim? Ao que está aflito, a compaixão deve ser mostrada por seu amigo, ainda que ele abandone o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me trataram enganosamente como um ribeiro, e como a corrente dos ribeiros eles passam distante, que são escurecidos pela razão do gelo. E onde se esconde a neve, no tempo em que ficam quentes, desaparecem. Quando está quente, são consumidos de seu lugar. As veredas dos seus caminhos são desviadas, eles vão ao nada e perecem. As tropas de Tem olharam, as companhias de Sabá esperaram por eles. Eles foram confundidos porque haviam tido esperança, eles vieram de lá e foram envergonhados. Porque agora sois nada, vistes um terror e temeis. Disse eu, trazei a mim, ou da vossa subsistência subornai a meu favor. Ou, livrai-me da mão do inimigo? Ou, resgatai-me da mão do opressor? Ensinai-me, e eu reterei a minha língua, e fazei-me entender onde eu tenho errado. Quão convincentes são as palavras certas. Mas o que vossa argumentação reprova? Imaginai reprovar as palavras e os discursos de quem está desesperado, que são como o vento. Sim, oprimis o órfão, e cavais uma cova para o seu amigo. Agora, portanto, esteja satisfeito, olhai para mim, porque vos é evidente cimento. Retornai, vos rogo, não haja iniquidade, sim, retornai novamente, minha justiça está nisso. Há iniquidade na minha língua? Não consegue o meu paladar distinguir coisas perversas? Jó 7. Não há um tempo designado para o homem sobre a terra? Não são os seus dias como os dias do mercenário? Como um servo que seriamente deseja sombra, e como um mercenário que procura pela recompensa de seu trabalho, assim me fazem possuir meses de vaidade,
e noites cansativas me são designadas. Quando me deito, eu digo, quando me levantarei, e a noite se irá. E estou farto de me revolver de um lado para o outro até o amanhecer do dia. Minha carne está vestida de vermes e de torrões de pó, minha pele está rachada, e se tornou repugnante. Meus dias são mais rápidos do que a lançadeira do tecelão, e passam-se sem esperança. Ó, lembra-te de que a minha vida é vento, meu olho não mais verá o bem. O olho daquele que me vê não me verá mais, teus olhos estão sobre mim, mas já não existirei. Assim como a nuvem é consumida e desaparece, assim aquele que desce à sepultura não volta mais. Ele não retornará mais à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Portanto, eu não refrearei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu um mar, ou uma baleia, para que tu ponhas vigilância sobre mim? Quando digo, consolar-me-á ao meu leito, meu divã aliviará minha queixa, então tu me assustas com sonhos, e me aterrorizas através de visões, para que a minha alma escolha o estrangulamento, e a morte ao invés da minha vida. Eu a detesto, não viveria para sempre, deixa-me sozinho, porque meus dias são vaidade. O que é o homem para que devesses magnificá-lo, e para que tu devesses colocar o teu coração nele? E para que devesses visitá-lo a cada manhã e testá-lo a cada momento? Por quanto tempo não te apartarás de mim, nem me deixarás sozinho até que eu engula a minha saliva? Eu pequei, o que te farei, ó preservador dos homens? Por que me colocaste como uma marca contra ti, para que eu seja um fardo para mim mesmo? E por que não perdoas a minha transgressão, e tiras a minha iniquidade? Pois agora eu dormirei no pó, e tu me buscarás de manhã, mas não existirei. Jó 8. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, por quanto tempo tu falarás estas coisas, e por quanto tempo serão as palavras da tua boca como um vento forte? Acaso Deus perverte o julgamento? Ou acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou fora por causa de sua transgressão, se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se tu fores puro e direito, certamente agora ele despertará para ti, e fará a habitação da tua justiça próspera. Embora teu início tenha sido pequeno, contudo teu fim aumentará grandemente. Pois em idade, eu te roubo, as eras antigas, e prepara-te para a busca de seus pais, porque nada somos a não ser de ontem, e nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são uma sombra. Não te ensinarão eles, e te contarão, e proferirão palavras do seu coração? Pode o papiro crescer sem lodo? Pode o junco crescer sem água? Enquanto ainda está em seu verdor, e não é cortada, ele seca antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança será cortada fora, e cuja confiança será uma teia de aranha. Ele se inclinará sobre sua casa, mas ela não ficará de pé, apegar-se-á a ela, mas ele não perdurará. Ele é verde diante do sol, e seu galho brota em seu jardim. Suas raízes se entrelaçam em volta do amontoado, e vê o lugar das pedras. Se ele o destruir de seu lugar, então este negá-lo-á dizendo, nunca te vi. Eis que está a alegria do seu caminho, e da terra outros crescerão. Eis que Deus não lançará fora um homem perfeito, nem ajudará os malfeitores, até que ele encha a tua boca de riso, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e a moradia dos ímpios virá a ser nada. Jó 9. Então, Jó respondeu e disse, eu sei que isso é uma verdade, mas como deveria o homem ser justo com Deus? Se quiser contender com ele, não poderá lhe responder uma entre mil razões. Ele é sábio no coração, e poderoso em força, quem se endureceu contra ele e prosperou. O qual remove os montes, sem que o saibam, o que os derruba na sua ira. Que sacode a terra do seu lugar, e os seus pilares estremecem. Que comanda o sol, e ele não sai, e sela as estrelas. Que sozinho estende os céus, e pisa sobre as ondas do mar. Que fez a Ursa, o Órão, e as Pleiadas, e as câmaras do sul. Que faz grandes coisas, longe de se descobrir, sim, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por mim, e eu não o vejo, ele passa também, mas eu não o percebo. Eis que ele leva embora, quem pode impedi-lo? Quem me dirá, o que fazes tu? Se Deus não retirar a sua ira, os auxiliadores orgulhosos curvam-se debaixo dele. Quanto menos lhe responderei eu, e escolherei minhas palavras para argumentar com ele. A quem, embora eu fosse justo, ainda assim não lhe responderia, mas faria súplicas ao meu juiz. Se eu tivesse chamado,
e ele tivesse me respondido, ainda assim eu não acreditaria que ele tivesse ouvido a minha voz. Porque ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem causa. Ele não me permite tomar minha respiração, mas enche-me de amargura. Se eu falar de força, eis que ele é forte, e de juízo, quem me determinará um tempo para pleitear? Se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu disser, eu sou perfeito, ela também me provará perverso. Ainda que eu fosse perfeito, contudo eu não conheceria minha alma, eu desprezaria a minha vida. A coisa é esta, portanto eu a disse, ele destrói o perfeito e o ímpio. Se o açoite matar de repente, ele rirá do julgamento do inocente. A terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre a face dos seus juízes, senão, onde? E quem é ele? Ora, os meus dias são mais rápidos do que um mensageiro, eles fogem, não veem o bem. Eles passam como navios rápidos, como a águia que se lança à presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, abandonarei o meu peso e consolar-me-ei. Eu tenho medo de todos os meus sofrimentos, sei que não me terás por inocente. Se eu for ímpio, por que então eu trabalho em vão? Se eu me lavar com água de neve e tornar minhas mãos limpas como nunca, ainda assim me mergulharás na vala, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é um homem, como eu sou, para que eu deva responder-lhe, e para que cheguemos juntos em juízo. Nem há nenhum mediador entre nós, que pudesse pôr a sua mão sobre nós dois. Leve ele a sua vara para longe de mim, e que seu medo não me aterrorize, então eu falaria e não o temeria, mas isto não é assim comigo. Jó 10. Minha alma está cansada da minha vida, deixarei minha queixa sobre mim mesmo, eu falarei na amargura de minha alma. Eu direi a Deus, não me condenes, mostra-me por que contendes comigo. É bom para ti que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos, e resplandeças sobre o conselho dos ímpios. Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem, para que inquiras sobre minha iniquidade, e busques o meu pecado? Tu sabes que eu não sou perverso, e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Tuas mãos me fizeram e me deram forma, ainda assim tu me destróis. Lembra, eu te suplico, de que fizeste-me como barro, e me farás voltar ao pó novamente? Tu não me derramaste como leite, e me coalhaste como queijo? Tu me vestiste com pele e carne, e me preencheste com ossos e tendões. Deste-me vida e favor, e tua visitação preservou o meu espírito. E estas coisas ocultaste no teu coração, eu sei que isto está contigo. Se eu pecar, tu me marcas, e não me absolverás de minha iniquidade. Se eu for perverso, ai de mim, e se eu for justo, ainda assim eu não levantarei a minha cabeça, estou cheio de confusão. Portanto, vê tu a minha aflição, porque ela aumenta. Tu me caças como um leão feroz, e novamente te mostras maravilhoso para comigo. Tu renovas tuas testemunhas contra mim, e aumentas tua indignação contra mim. Tropas de revezamento e guerra estão contra mim. Por que, então, me trouxeste para fora do útero? Ah, se eu tivesse abandonado o espírito, e olho nenhum tivesse me visto. Eu teria sido como se nunca fora, eu teria sido levado do útero para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa então, e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo, antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra de a morte, uma terra de trevas, como a própria escuridão, e da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Jó 11. Então, respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, não deveria a multidão de palavras ser respondida? E deveria um homem cheio de discurso ser justificado? Deveriam tuas mentiras fazer com que os homens mantenham sua paz? E quando zombares, nenhum homem te envergonhará. Porque tu disseste, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. Mas, se Deus falasse e abrisse seus lábios contra ti, e que te mostrasse segredos da sabedoria, que são o dobro para aquele que a tem. Sabe, pois, que Deus requer de ti menos do que merece a tua iniquidade. Tu poderás, pela busca, encontrar a Deus? Poderás encontrar o todo, poderoso até a perfeição? É tão alto como o céu, o que tu podes fazer? É mais profundo do que o inferno, o que tu podes saber? A sua medida é mais comprida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele corta, fecha ou ajunta, então quem poderá impedi-lo? Porque ele conhece os homens vãos, ele também vê a maldade, ele não considerará então isso. Pois homem vão seria sábio,
embora o homem nasça com um potro de jumento selvagem. Se tu preparas o teu coração e estendes as tuas mãos na direção dele, se a iniquidade estiver na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a maldade habitar em teus tabernáculos. Porque então levantarás a tua face sem mácula, sim, tu estarás firme, e não temerás. Porque te esquecerás da tua miséria, e lembrar-te-ás dela como das águas que passam, e a tua era será mais clara do que o meio-dia, tu resplandecerás, serás como a manhã. E tu estarás seguro, porque há esperança, sim, olharás ao redor de ti, terá esse teu descanso em segurança. Também deitar-te-ás, e ninguém te causará medo, sim, muitos farão pedidos a ti. Mas os olhos dos perversos falharão, e eles não escaparão, e a sua esperança será como o render do espírito. Jó 12. Então Jó respondeu, dizendo: Não há dúvida que vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco. Mas eu tenho entendimento tanto quanto vós, não sou inferior a vós, sim, e quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou como aquele que é zombado por seu vizinho, que invoca a Deus, e ele lhe responde: O homem justo e reto é motivo de riso e escárnio. Aquele que está pronto a escorregar com os seus pés é como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está seguro. Os tabernáculos dos ladrões proazeram, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, em cujas mãos Deus dá abundantemente. Mas pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão, e as aves do céu te dirão, ou fala a terra, e ela te ensinará, e os peixes do mar te declararão. Quem não sabe de todas estas coisas, que a mão do Senhor forjou isto? Em cuja mão está a alma de toda coisa vivente, e o fôlego de toda a humanidade. Acaso o ouvido não testa as palavras? E a boca não prova o seu alimento? Com o ancião está a sabedoria, e no comprimento dos dias está o entendimento. Como ele está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derruba, e não pode ser construído novamente. Ele prende um homem e não há como soltá-lo. Eis que ele retém as águas, e elas se secam, ele também as solta, e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, o enganado e o enganador são dele. Ele leva os conselheiros ao despojo, e faz dos juízes tolos. Ele solta o vínculo dos reis, e cinge seus lombos com um cinto. Ele leva os príncipes ao despojo, e derruba o poderoso. Ele remove o discurso do fiel, e leva embora o entendimento do idoso. Ele derrama desprezo sobre os príncipes, e enfraquece a força do poderoso. Ele descobre coisas profundas das trevas, e traz à luz a sombra da morte. Ele aumenta as nações e as destrói, ele amplia as nações e as endireita novamente. Ele toma o coração do chefe do povo da terra, e os faz vaguear em um deserto onde não há caminho. Eles tateiam no escuro se eme luz, e ele os faz cambalear como um homem ébrio. Jó 13. Eis que os meus olhos têm visto tudo isto, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vós o sabeis, o mesmo eu também sei, eu não sou inferior a vós. Certamente eu quero falar com o Todo-Poderoso, e desejo argumentar com Deus. Mas vós sois forjadores de mentiras, vós todos sois médicos sem valor. Ah, quem dera que calasseis de uma vez! Isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora meu raciocínio, e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis perversamente por Deus? E falareis enganosamente por Ele? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Seria bom se Ele vos examinasse? Ou como um homem zomba do outro, assim zombareis dele. Ele certamente vos reprovará, se secretamente julgardes as pessoas. Sua excelência não vos deixará temerosos, e não cairá sobre vós o seu pavor? As vossas lembranças são como cinzas, vossos corpos como corpos de barro. Ficai quietos, deixai-me sozinho para que eu possa falar, e deixai vir sobre mim o que for. Porque elas não tomam minha carne com os meus dentes, e ponham a minha vida na minha mão. Ainda que ele me mate, contudo eu confiarei nele, mas manterei meus próprios caminhos diante dele. Ele também será a minha salvação, porque um hipócrita não virá perante ele. Ouvi diligentemente meu discurso, e a minha declaração com os vossos ouvidos. Eis que agora eu tenho ordenado a minha causa, e sei que eu serei justificado. Quem é o que pleiteará comigo? Porque agora, se eu retiver a minha língua, eu darei o espírito. Somente duas coisas não faças para comigo, então eu não me esconderei de ti. Retira tua mão para longe de mim, e não permita que o teu pavor me atemorize. Então chama e eu responderei, ou deixa-me falar e responde-me. Quantos são minhas iniquidades e pecados?
Faz-me conhecer minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes a tua face e me tens por teu inimigo? Quebrarás uma folha levada pelo vento de lá para cá? E perseguirás o restolho seco? Por que escreves coisas amargas contra mim e me fazes possuir as iniquidades da minha juventude? Também pões os meus pés no cepo e olhas estreitamente para todos os meus caminhos e pões uma marca nos calcanhares dos meus pés. E ele, como uma coisa podre, consome, como uma roupa que é comida pela traça. Jó 14. O homem que é nascido da mulher é de poucos dias e cheio de problemas. Ele vem como uma flor e é cortado, ele também foge como uma sombra e não continua. E sobre este abres os teus olhos e me trazes a juízo contigo? Quem pode trazer uma coisa limpa da imunda? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo, e tu lhe apontaste seus limites para que ele não pudesse passar, desvia-te dele, para que ele possa descansar, até que, como mercenário, tenha concluído seu dia. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará. Ainda que sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morra no chão, ainda assim através do odor da água brotará, e dará galhos como uma planta. Mas o homem morre e definha, sim, o homem entrega o espírito. E onde está ele? Como as águas minguam do mar, e a enchente se esvazia e seca, assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus, eles não acordarão nem se levantarão de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura, e me mantivesses em secreto até que a tua ira passasse, e me mostrasses um determinado momento e te lembrasses de mim. Se um homem morre, viverá ele novamente? Por todos os dias de meu tempo determinado eu esperarei, até que venha a minha mudança. Tu chamarás, e eu te responderei, tu terás desejo pelo trabalho de tuas mãos. Por que agora contaste meus passos? Não vigias sobre o meu pecado? Minha transgressão está selada em um saco, e costuras a minha iniquidade. E certamente o monte que cai torna-se nada, e a rocha é removida de seu lugar. As águas gastam as pedras, tu lavas as coisas que crescem do pó da terra, e tu destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas o seu semblante, e o envias. Os seus filhos vêm para honrar, e ele não tem conhecimento disso. E eles são humilhados, mas ele não percebe isso neles. Mas a sua carne sobre ele terá dor, e a sua alma nele se lamentará. Jó 15. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Deveria o homem sábio proferir conhecimento vão, encher sua barriga com o vento do leste? Deveria ele argumentar com uma conversa infrutífera, ou fazer discursos com os quais ele não possa fazer algo de bom? Sim, tu rejeitas o temor, e restringes a oração diante de Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu és que ores a língua dos astutos. Tua própria boca te condena, e não eu, sim, teus próprios lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu? Ou foste feito antes das colinas? Ouviste o segredo de Deus, e restringes a sabedoria para ti mesmo? O que tu sabes que nós não saibamos? O que entendes, que não esteja em nós? Conosco estão os grisalhos e os homens muito velhos, muito mais anciãos do que teu pai. As consolações de Deus são pequenas contigo? Há alguma coisa secreta contigo? Por que teu coração te leva, e por que piscam os teus olhos? Para que vires teu espírito contra Deus, e deixes tais palavras saírem da tua boca. O que é o homem, para que seja limpo, e o que é nascido da mulher, para que seja justo? Eis que ele não coloca confiança nos seus santos, sim, e os céus não estão limpos à sua vista. Quão mais abominável e imundo é o homem que bebe a iniquidade como água. Eu te mostrarei, escuta-me, mostrar-te-ei, e aquilo que vi, declararei. O que os homens sábios têm contado de seus pais, e não o ocultaram, aos quais somente a terra foi entregue, e nenhum estranho passou por entre eles. O homem perverso lida com a dor em todos os seus dias, e o número de anos é oculto ao opressor. Um som terrível está em seus ouvidos, na prosperidade destruidor virá sobre ele. Ele não crê que retornará das trevas, e que o espera a espada. Ele vagueia em busca de pão, dizendo, onde está? Ele sabe que o dia das trevas está logo à sua mão. Problema e angústia o deixarão com medo, prevalecerão contra ele, como um rei pronto para a batalha. Porque ele estende a sua mão contra Deus, e se fortalece contra o Todo-Poderoso. Arremete sobre ele, bem na sua cerviz, e contra os pontos grossos doece seus broquéis.
Porque ele cobre a sua face com a sua gordura, e cria pedaços de gordura nos seus flancos. E ele habita em cidades assoladas, e em casas onde nenhum homem habita, que estão prontas para se tornarem montões. Ele não será rico, nem o seu bem continuará, nem ele prolongará a sua perfeição sobre a terra. Ele não deixará as trevas, a chama secará os seus galhos, e pelo fôlego de sua boca ele sumirá. Não confie na vaidade aquele que é enganado, porque a vaidade será a sua recompensa. Ela se consumará antes do seu tempo, e o seu galho não ficará verde. Ele sacudirá as suas uvas verdes como a vinha, e lançará fora sua flor como a oliva. Porque a congregação dos hipócritas será desolada, e fogo consumirá os tabernáculos do suborno. Eles concebem a malícia, dão à musa iniquidade, e o seu ventre prepara o engano. Jó 16. Então, Jó respondeu e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas, miseráveis consoladores sois todos vós. Terão fim as palavras vãs? O que te faz responder assim? Eu também poderia falar como vós, se a vossa alma estivesse no lugar da minha alma. Eu poderia amontoar palavras contra vós, e sacudiria minha cabeça contra vós. Mas eu vos fortaleceria com minha boca, e o movimento dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Embora eu fale, minha dor não é abrandada, e embora eu a tolere, em que sou aliviado. Mas agora ele me deixou cansado, tu desolaste toda a minha companhia. E tu me encheste de rugas, que são uma testemunha contra mim, e minha magreza que se levanta em mim, dá testemunho diante da minha face. Ele me rasga em sua ira, me odeia, ele rende contra mim com os seus dentes, meu inimigo afia seus olhos sobre mim. Ficaram boquiabertos diante de mim, feriram-me sobre o queixo acusadoramente, e juntaram-se contra mim. Deus me entregou aos ímpios, e me pôs nas mãos dos perversos. Eu estava tranquilo, mas ele me quebrou em partes, ele também tomou-me pelo pescoço, e me sacudiu em pedaços, e me pôs por seu alvo. Seus arqueiros me cercam, ele fende meus rins em pedaços, e não me poupa, ele derrama a minha bile sobre a terra. Ele me quebra com brecha sobre brecha, ele corre sobre mim como um gigante. Costurei pano de saco sobre minha pele, e contaminei o meu chifre no pó. A minha face está avermelhada de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, não por haver qualquer injustiça em minhas mãos, também minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, e que meu clamor não encontre lugar. Também agora, eis que minha testemunha está no céu, e o meu registro está nas alturas. Os meus amigos me desprezam, mas os meus olhos derramam lágrimas para Deus. Oh, se alguém pudesse pleitear por um homem com Deus, como um homem pleiteia por seu próximo. Quando alguns anos tiverem passado, então irei pelo caminho por onde eu não retornarei. Jó 17. O meu fôlego é corrupto, meus dias são extintos, os túmulos estão prontos para mim. Não há zombadores comigo, e não continuam meus olhos em sua provocação? Estabelece agora, ponha a mim uma garantia contigo, quem é o que irá apertar a minha mão? Porque tu escondeste dos seus corações o entendimento. Por isso, não os exaltarás. Aquele que profere lisonja a seus amigos, até os olhos dos seus filhos farão. Ele também fez de mim motivo de riso para as pessoas, e antes eu era como um adufe. Meus olhos também estão escurecidos por causa da tristeza, e todos os meus membros são como a sombra. Os homens retos ficarão espantados com isto, e o inocente se agitará contra o hipócrita. O justo também permanecerá em seu caminho, e aquele que tem mãos limpas ficará cada vez mais forte. Mas, em relação a vós todos, retornai e vinde agora, porque eu não posso achar um homem sábio entre vós. Os meus dias passaram, e meus propósitos são quebrados, até mesmo os pensamentos do meu coração. Eles trocam a noite em dia, a luz é curta por causa das trevas. Se eu espero, a sepultura é a minha casa, eu fiz o meu leito nas terras. Eu disse à corrupção, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. E onde está agora a minha esperança? E quanto à minha esperança, quem haverá? Eles descerão as barras da cova, quando juntos nosso descanso estiver no pó. Jó 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Quanto tempo passará antes que ponhais fim às palavras? Considerai, e depois falaremos. Porque somos contados como animais, e reputados como vis à sua vista. Ele se rasga em sua ira. Será a terra abandonada por ti, será a rocha removida do seu lugar? Sim, a luz dos perversos se apagará, e a faísca do seu fogo não brilhará. A luz se escurecerá no seu tabernáculo, e a sua vela se apagará com ele. Os passos da sua força se estreitarão,
e o seu próprio conselho o derrubará. Porque ele é lançado em uma rede pelos seus próprios pés, e ele anda sobre uma armadilha. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o ladrão prevalecerá contra ele. Um laço está colocado para ele no chão, e uma armadilha para ele no caminho. Terrores o deixarão com medo por todo lado, e guiarão os seus pés. Sua força será destruída pela fome, e a destruição estará pronta ao seu lado. Ela devorará a força de sua pele, o primogênito da morte devorará sua força. Sua confiança se desarraigará de seu tabernáculo, e isto trará ao rei dos terrores. Habitará em seu tabernáculo, porque não é dele espalhar-se a enxofre sobre a sua habitação. Suas raízes se secarão por baixo, e por cima seus ramos serão cortados. Sua lembrança perecerá da terra, e ele não terá nome nas ruas. Ele será conduzido da luz para as trevas, e perseguido para fora do mundo. Ele não terá filho nem sobrinho entre o seu povo, nem qualquer remanescente em suas moradias. Os que vierem após ele ficarão atônitos no seu dia, assim como aqueles que foram antes ficaram atemorizados. Certamente, tais são as moradias dos ímpios, e este é o lugar daquele que não conhece a Deus. Jó 19. Então Jó respondeu, e disse: Por quanto tempo aborrecerás a minha alma, e me quebrareis em pedaços com palavras? Já 10 vezes me reprovastes, não vos envergonhais de que vos fazeis estranhos para mim. E ainda que eu tenha realmente errado, o meu erro permanece comigo. Se deveras vos engrandecerdes contra mim, e pleiteardes minha vergonha contra mim, sabei agora que Deus me derrubou, e me cercou com a sua rede. Eis que eu clamo por causa do que é errado, mas não sou ouvido. Eu grito alto, mas não há julgamento. Ele cercou o meu caminho para que eu não possa passar, e pôs trevas em minhas veredas. Ele me despiu de minha glória, e tomou a coroa da minha cabeça. Destruiu-me de todos os lados, e fui extinto. Minha esperança ele arrancou como a uma árvore. E ele também acendeu sua ira contra mim, e me considera como um de seus inimigos. Suas tropas vêm juntas, e preparam seu caminho contra mim, e acampam ao redor do meu tabernáculo. Ele pôs os meus irmãos longe de mim, e os meus conhecidos estão verdadeiramente distantes de mim. Os meus parentes me desapontaram, e meus amigos íntimos se esqueceram de mim. Aqueles que habitam em minha casa, e minhas servas me consideram um estranho, eu sou um estrangeiro à sua vista. Eu chamei o meu servo, e ele não me deu resposta. Supliquei-lhe com a minha boca. O meu hálito é estranho para minha esposa, embora eu suplicasse por causa dos filhos do meu próprio corpo. Sim, os filhos mais novos me desprezaram. Levantei-me e eles falaram contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominaram, e aqueles aos quais eu amava se voltaram contra mim. Meu osso se racha até minha pele e minha carne, e escapei com a pele de meus dentes. Piedade, piedade de mim, ó vós, meus amigos, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis como Deus, e não ficais satisfeitos com a minha carne? Ó, se minhas palavras fossem agora escritas! Ó, se fossem impressas em um livro! Que fossem gravadas com uma pena de ferro e chumbadas na rocha para sempre! Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará no último dia sobre a terra. E embora depois que meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim, em minha carne eu verei Deus, a quem verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, e não outros, embora os meus rins estejam consumidos dentro de mim. Mas devíeis dizer, por que o perseguimos, vendo que a raiz da questão se acha em mim? Temei vós a espada, porque a ira traz as punições à espada, para que saibais que há um juízo. Jó 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, portanto, meus pensamentos me fazem responder, e por isto eu tenho pressa. Eu ouvi checarem a minha vergonha, e o espírito do meu entendimento me faz responder. Não sabes tu isso desde antigamente, que o homem foi posto sobre a terra, que o triunfo dos perversos é breve, e a alegria dos hipócritas é só por um momento? Embora sua excelência se amontoe até os céus, e a sua cabeça alcance as nuvens, ainda assim ele perecerá para sempre como seu próprio esterco, e os que o viram dirão, onde está ele? Ele voará para longe como um sonho, e não será achado. Sim, ele será afugentado como uma visão da noite. O olho que também o viu não o verá mais, nem o seu lugar o contemplará mais. Os seus filhos buscarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão os seus bens. Os seus ossos estão cheios do pecado da sua juventude, que se deitará com ele no pó. Embora a maldade lhe seja doce na boca, e embora ele a esconda debaixo da sua língua, embora ele a guarde, e não a abandone,
mas aguarde quieta dentro de sua boca. Ainda assim, seu alimento em suas entranhas se revolve. Ela é o fel de áspides dentro dele. Ele engoliu riquezas, e vomitá-las novamente, Deus as lançará de seu ventre. Ele sugará o veneno de áspides, a língua da víbora matará. Ele não verá os rios, as correntes e os ribeiros de mel e manteiga. Aquilo pelo que trabalhou ele restaurará, e não o engolirá, conforme o seu bem será a restituição, e ele não se regozijará nela. Porque ele oprimiu e abandonou os pobres, porque ele violentamente tomou uma casa que não construiu, certamente ele não sentirá sossego no seu ventre, e não terá o que desejou. Nenhuma carne para se alimentar lhe sobrará, por isso, nenhum homem procurará por seus bens. Na plenitude de sua suficiência ele estará em apuros, toda mão de ímpio virá sobre ele. Quando ele estiver prestes a encher seu ventre, Deus lançará a fúria de sua ira sobre ele, e choverá isto sobre ele enquanto estiver comendo. Ele fugirá da arma de ferro, e o arco de aço o atravessará. Ele tira do seu corpo a flecha, sai cintilante da sua bíris, terrores estão sobre ele. Toda a escuridão será escondida em seus lugares secretos, um fogo não apagado consumirá, e ficará enfermo com ele o que restar em seu tabernáculo. O céu revelará a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. O acréscimo de sua casa partirá, e seus bens se desfarão no dia de sua ira. Esta é a porção do homem perverso, da parte de Deus, e a herança designada a ele por Deus. Jó 21. Mas Jó respondeu e disse: Ouvi diligentemente meu discurso, e que isto seja a vossa consolação. Sofrei-me para que eu possa falar, e depois que eu tiver falado, zombai. Quanto a mim, é a minha reclamação para algum homem. E se o fosse, por que não deveria o meu espírito estar atribulado? Marcai-me, e ficai atonitos, e ponde vossa mão sobre vossa boca. Até quando eu me lembro disso, fico com medo, e o tremor toma conta da minha carne. Porque vivem os perversos, envelhecem, sim, e são poderosos em poder. Sua semente se estabelece à sua vista com eles, e sua descendência diante de seus olhos. Suas casas estão a salvo do medo, e nem a vara de Deus está sobre eles. Seus touros dão cria, e não falham, suas vacas dão à luz, e não lançam fora seus novilhos. Eles enviam os seus pequeninos como um rebanho, e seus filhos dançam. Eles tomam o tamboril e a harpa, e regozijam-se ao som do órgão. Eles passam os seus dias em riqueza, e em um momento descem à sepultura. Portanto, eles dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso? Para ti o servamos. E que o aproveito teremos se orarmos a ele? Eis que seus bens não estão em suas mãos, o conselho dos perversos está longe de mim. Quão frequentemente a lâmpada do perverso é apagada, e quão frequentemente vem a destruição sobre eles. Deus distribui dores e eme sua ira. Eles são como restolho diante do vento, e como a palha que a tempestade carrega. Deus reserva sua iniquidade para seus filhos, ele o recompensa, e ele saberá disso. Seus olhos verão a sua destruição, e ele beberá da ira do Todo-Poderoso. Porquanto, que prazer terá ele em sua casa depois que ele se for, quando o número de seus meses for cortado ao meio? Ensinará alguém conhecimento a Deus, vendo que ele julga aqueles que estão no alto? Um morre em sua plena força, estando inteiramente tranquilo e quieto. Seus peitos estão cheios de leite, e seus ossos umedecidos de medula. E outro morre na amargura de sua alma, e nunca come com prazer. Eles se deitarão semelhantemente no pó, e os vermes os cobrirão. Eis que eu conheço os vossos pensamentos, e os artifícios que injustamente imaginam contra mim. Por que dizeis: onde está a casa do príncipe? E onde estão os lugares da habitação dos perversos? Não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o perverso está reservado para o dia da destruição. Eles serão expostos ao dia da ira. Quem declarará seu caminho diante da sua face? E quem lhe retribuirá o que ele fez? Ainda assim, ele será levado à sepultura, e permanecerá no túmulo. Os torrões do vale lhe serão doces, e todo o homem virá após ele, assim como há inúmeros antes dele. Como, então, me consolais em vão, vendo que em vossas respostas resta a falsidade? Jó 22. Então ele faz, o temanita, respondeu e disse: pode um homem ter algum proveito para Deus, como aquele que é sábio pode ser proveitoso a si mesmo? Tem o Todo-Poderoso algum prazer em que tu sejas justo, ou é ganho para ele que tu faças perfeitos os teus caminhos? Reprovar-te a ele por medo de ti, entrará ele contigo em juízo?
Não é grande a tua maldade e tuas iniquidades infinitas? Por que penhoraste a teu irmão por nada e despojaste o nu de suas vestes? Tu não deste água ao cansado para beber e retiveste o pão ao faminto. Mas quanto ao homem poderoso, este teve a terra e o homem honrado habitou nela. As viúvas despediste vazias e os braços dos sem pai foram quebrados. Portanto, laços estão ao seu redor, e o medo repentino te perturba, ou trevas que não podes ver, e a abundância de águas te cobre. Não está Deus na altura do céu? E contempla a altura das estrelas, quão elevadas estão. E tu dizes, como sabe Deus? Pode ele julgar através da nuvem escura? As nuvens espessas são um esconderijo para ele, que ele não vê, e ele anda pelo circuito do céu. Marcaste tu o velho caminho pelo qual os homens perversos pisaram? Que foram cortados fora do tempo, cujo fundamento foi transbordado por uma enchente, que diziam a Deus, retira-te de nós. E o que pode o Todo-Poderoso fazer por eles? Ainda assim, ele encheu as suas casas de coisas boas, mas o conselho do perverso está longe de mim. Os justos o veem, e se alegram, e os inocentes riem deles para escarnecerem. Porquanto nossa subsistência não é cortada, mas o resto dela o fogo consome. Familiariza-te agora com ele, e fique em paz, assim o bem virá sobre ti. Recebe, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado, tu colocarás a iniquidade para longe de teus tabernáculos. Então acumularás ouro como pó, e o ouro de Ofir como as pedras dos ribeiros. Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa, e tu terás abundância de prata. Por que então te deleitarás do Todo-Poderoso, e levantarás a tua face a Deus? Tu farás a tua oração a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Quando os homens forem humilhados, então tu dirás, a exaltação. E Ele salvará a pessoa humilde. E Ele livrará a ira do inocente, e ela é libertada pela pureza de tuas mãos. Jó 23. Então Jó respondeu e disse, ainda hoje a minha queixa é amarga, meu golpe é mais pesado do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achá-lo! Se eu pudesse ir até o seu assento! Eu ordenaria a minha causa diante dele, encheria minha boca de argumentos. Eu saberia as palavras com as quais ele me responderia, e entenderia o que ele me diria. Pleiteará ele contra mim com seu grande poder? Não, mas ele colocaria forças em mim. Ali o justo poderia argumentar com ele, e então eu poderia ser liberto para sempre do meu juiz. Eis que vou adiante, mas ele não está lá, e para trás, mas não consigo percebê-lo. Na mão esquerda, onde ele trabalha, não consigo contemplá-lo. Ele se esconde à mão direita para que eu não possa vê-lo. Mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando ele tiver me provado, apresentar-me-ei como ouro. Meus pés têm seguido seus passos, tenho guardado o seu caminho, e não o rejeitei. Nem voltei atrás do mandamento de seus lábios, eu estimei as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Mas ele está resoluto, e quem pode demovê-lo? E o que sua alma deseja, isso ele faz. Porque ele realiza aquilo que está designado para mim, e muitas tais coisas estão com ele. Portanto, estou perturbado com a sua presença. Quando eu considero isso, fico com medo dele. Porque Deus faz o meu coração suave, e o Todo-Poderoso me atribula, porque eu não fui cortado antes das trevas, nem ele cobriu as trevas da minha face. Jó 24. Porque, vendo que os tempos não se escondem do Todo-Poderoso, os que o conhecem não veem os seus dias. Alguns removem as divisas, eles violentamente levam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam o boi da viúva em penhor. Eles desviam os necessitados do caminho, e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como os jumentos selvagens do deserto, saem ao trabalho, levantando cedo para uma presa, o deserto produz comida para eles e para seus filhos. Cada um deles colhe seu milho no campo, e coletam a vinha do perverso. Eles fazem com que o nu se aloje sem roupa, para que eles não tenham coberta no frio. Eles são molhados pelas chuvas dos montes, e abraçam a rocha por necessitarem de abrigo. Arrancam o órfão do seio, e tomam um penhor do pobre. Fazem com que ele saia nu, sem roupa, e tomam um feixe do faminto, espremem azeite dentro das casas daqueles homens, pisam nos seus lagares, e padecem de sede. Homens gemem de fora da cidade, e a alma dos feridos clama. Ainda assim,
Deus não lhes imputa a loucura. Eles são daqueles que se rebelam contra a luz. Eles não conhecem seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. O homicida que se levanta com a luz mata o pobre e o necessitado, e à noite é como um ladrão. Também o olho do adúltero espera pelo crepúsculo, dizendo: nenhum olho me verá, e disfarça sua face. No escuro eles cavam até as casas que eles haviam marcado para si durante o dia. Eles não conhecem a luz. Porque amanhã é para eles assim como a sombra da morte. Se alguém os reconhecer, eles terão os terrores da sombra da morte. Ele é rápido como as águas, sua porção é amaldiçoada na terra, ele não contempla o caminho das vinhas. A seca e o calor consomem as águas da neve, assim também o túmulo consumirá aqueles que tiverem pecado. O útero se esquecerá dele, os vermes se alimentarão dele docemente, ele não será mais lembrado, e a maldade se quebrará como uma árvore. Ele malevolamente súplica a estéril que não engravida, e não faz o bem à viúva. Ele também atrai os poderosos com o seu poder, ele se levanta, e nenhum homem tem certeza de sua vida. Embora lhe seja garantida a segurança onde ele descansa, ainda assim seus olhos estão sobre seus caminhos. Eles são exaltados por pouco tempo, mas se vão e diminuem, são retirados do caminho como todos os outros, e cortados como as copas das espigas de milho. E se isso não for assim agora, quem fará de mim mentiroso, e fará meu discurso não valer nada? Jó 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: domínio e temor estão com ele, ele faz paz em seus altos lugares. Os seus exércitos têm algum número? E sobre quem não se levanta sua luz? Como, então, pode o homem ser justificado com Deus? Ou como pode ser limpo aquele que é nascido de uma mulher? Contempla a lua, e ela não brilha. Sim, as estrelas não são puras à sua vista. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um verme. Jó 26. Mas Jó respondeu e disse: como ajudaste aquele que está sem poder? Como salvas o braço que não tem força? Como aconselhaste aquele que não tem sabedoria? E como plenamente declaraste a coisa como ela é? A quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que veio de ti? Coisas mortas são formadas debaixo das águas e dos seus habitantes. O inferno está no perante ele, e a destruição não tem cobertura. Ele estende norte sobre o lugar vazio e suspende a terra sobre o nada. Ele prende as águas em suas nuvens espessas, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Ele retém a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Cercou as águas com fronteiras, até que o dia e a noite cheguem ao fim. Os pilares do céu tremem e se espantam com sua reprovação. Ele divide o mar com o seu poder, e com seu entendimento abate o orgulhoso. Pelo seu espírito ele ornou os céus, a sua mão formou a serpente torta. Eis que estas são partes dos seus caminhos, e quão pouca é a porção do que se ouve dele. Porém no trovão do seu poder, quem consegue entender? Jó 27. Ademais, Jó continuou sua parábola e disse: como vive Deus, que levou embora meu julgamento, e o Todo-Poderoso, que aborreceu a minha alma, todo o tempo em que meu fôlego estiver em mim, e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua proferirá engano. Longe de mim é que vos dê a razão, até que eu morra, não removerei nem integridade de mim. A minha justiça me agarro e não alargarei, meu coração não me reprovará enquanto eu viver. Que meu inimigo seja como o perverso, e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual é a esperança do hipócrita, embora ele a tenha adquirido, quando Deus retirar a sua alma? Ouvirá Deus o seu clamor quando a tribulação vier sobre ele? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ele sempre invocará a Deus? Ensinar-vos-ei pela mão de Deus, aquele que estiver com o Todo-Poderoso eu não esconderei. Eis que todos vós já ouvistes, porque, então, sois vós todos vãos. Esta é a porção do homem perverso para com Deus, e a herança dos opressores, a qual receberam do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua descendência não se satisfará de pão. Aqueles que permanecem nele serão enterrados da morte, e suas viúvas não chorarão. Ainda que ele amontoe prata como pó, e repare roupas como barro, ele pode prepará-las, mas o justo as vestirá, e o inocente dividirá a prata. Ele constrói sua casa como a traça, e como uma tenda que o guarda faz. O homem rico se deitará, mas ele não será recolhido. Ele abre seus olhos, e ele não será. Terrores tomam conta dele como as águas, uma tempestade o rouba à noite. O vento do leste carrega-o, e ele se vai,
e como uma tormenta, arremessa-o para fora de seu lugar. Porque Deus não estará sobre ele, e não lhe poupará, fugiria feliz de sua mão. Homens baterão palmas para ele, e assobiarão do seu lugar. Jó 28. Certamente há um veio para a prata e um lugar para o ouro, onde o refinam. O ferro é tirado da terra e o bronze é fundido da pedra. Ele põe fim às trevas, e vasculha toda a perfeição, as pedras da escuridão e a sombra da morte. A inundação brota do habitante, até as águas esquecidas pelo pé estão secas, elas estão longe dos homens. Quanto à terra, dela vem o pão, e por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. As suas pedras são o lugar das safiras, e ela tem pó de ouro. Há um caminho que nenhuma ave conhece, e que o olho do abutre não viu. Os filhotes de leão não o pisaram, nem o feroz leão passou por ele. Ele estende a sua mão sobre a rocha, e revira os montes pelas raízes. Ele corta os rios entre as rochas, e seu olho vê cada coisa preciosa. Ele detém as enchentes para que não transbordem, e aquilo que está escondido ele traz à luz. Mas onde se encontrará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o seu preço, nem se acha na terra dos viventes. A profundidade diz, não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Ela não pode ser conseguida através do ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. Não pode ser avaliada com ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem pela safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, e sua troca não será por joias de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada com puro ouro. De onde então vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. A destruição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele conhece o seu lugar. Porque ele olha para os fins da terra, e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva, e um caminho para o relâmpago do trovão, então a viu e a declarou, ele a preparou, sim, e a vasculhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Jó 29. Então Jó continuou sua parábola, e disse, se eu estivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava, quando sua candeia brilhava sobre minha cabeça, e quando pela sua luz eu andava através das trevas. Como eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus passos com manteiga, e a Rocha me derramava rios de óleo, quando eu saía através da cidade até o portão, quando eu preparava meu assento na rua. Os homens jovens me viam, e se escondiam, e os idosos se levantavam e punham-se em pé, os príncipes continham falar, e punham sua mão sobre a boca, os nobres ficavam quietos, e sua língua se prendia ao céu de sua boca. Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava, e quando o olho me via, dava-me testemunho. Porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão, e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. A bênção daquele que estava pronto para perecer vinha sobre mim, e eu fazia com que o coração da viúva cantasse de alegria. Eu punha a justiça sobre mim e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Eu era os olhos do cego, e pés eu era para o coxo. Eu era um pai para os pobres, e a causa que eu não conhecia, eu examinava. E eu quebrava as mandíbulas do perverso, e arrancava a presa de seus dentes. Então eu dizia, morrerei no meu ninho, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz estava espalhada pelas águas, e o orvalho permanecia toda a noite sobre meu galho. Minha glória estava fresca em mim, e o meu arco se renovava na minha mão. A mim os homens davam ouvidos, e esperavam, e faziam silêncio pelo meu conselho. Depois de minhas palavras eles não falavam novamente, e meu discurso caía sobre eles. E esperavam por mim como que pela chuva, e abriam a sua boca amplamente, como para a chuva ser o dia. Se eu risse para eles, não o criam, e a luz do meu semblante eles não diminuíam. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como um rei no exército, como aquele que consola os que planteiam. Jó 30. Mas agora, aqueles que são mais jovens do que eu estão rindo de mim, cujos pais eu teria recusado deixar com os cães de meu rebanho. Sim, para onde poderia a força de suas mãos me acrescentar, em quem a idade avançada havia perecido?
Por necessidade e fome eles estiveram solitários, fugindo para dentro do deserto em tempos passados, assolado e devastado. Eles cortavam malvas dos arbustos e raízes de zimbro para lhes alimentar. Eles eram expulsos do meio dos homens e gritavam atrás deles como atrás de um ladrão, para habitarem nos penhascos dos vales, nas cavernas da terra e nas rochas. Entre os arbustos eles urravam, debaixo das ortigas eles se ajuntavam. Eles eram filhos de touros, sim, filhos de homens da base, eram mais vis do que a terra. E agora eu sou a sua canção, sim, eu sou o seu motivo de riso. Eles me abominam, fogem para longe de mim, e não se poupam em cuspir na minha face. Porque ele soltou meu cordão, e me afligiu, eles também soltaram o freio diante de mim. A minha mão direita levanta-se a juventude, eles empurram meus pés para longe, e levantam contra mim os caminhos de sua destruição. Eles deterioram o meu caminho, promovem a minha calamidade, eles não têm ajudador. Eles vieram sobre mim como uma grande destruição de águas, na assolação eles rolaram sobre mim. Terrores vêm sobre mim, eles perseguem minha alma como o vento, e minha posteridade passou como uma nuvem. E agora minha alma se derrama sobre mim, os dias de aflição se apoderaram de mim. Meus ossos são perfurados dentro de mim no período da noite, e meus tendões não têm descanso. Pela grande força da minha enfermidade minhas vestes mudaram, elas grudam em mim como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama, e eu me tornei como pó e cinzas. Eu clamo a ti, e tu não me ouves, levanto-me, e tu não me consideras. Tornaste-te cruel para mim, com tua mão forte tu te opões contra mim. Tu me elevas ao vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e dissolves o meu bem. Porque eu sei que me levarás à morte, e à casa determinada a todos os viventes. Porém ele não estenderá sua mão ao túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Não chorei por aquele que estava atribulado, não se afligiu a minha alma pelo pobre. Quando eu procurei pelo bem, o mal veio sobre mim, e quando eu esperei pela luz, vieram trevas. As minhas entranhas ferveram, e não descansaram, os dias da aflição me impediram. Saí pranteando sem o sol, levantei-me e clamei na congregação. Eu sou um irmão para dragões, e companhia para corujas. Minha pele está preta sobre mim, e meus ossos estão queimados pelo calor. A minha harpa também se tornou em pranto, e o meu órgão na voz dos que choram. Jó 31. Eu fiz um pacto com os meus olhos, por que então eu pensaria em uma donzela? Pois que porção teria eu do Deus lá de cima? E que herança do todo, poderoso lá do alto? Não é destruição para o ímpio, e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade? Acaso ele não vê os meus caminhos, e conta todos os meus passos? Se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem se apressado para o engano, que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então, que minha esposa moa para outro e que outros se encurvem sobre ela, porque isto é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes. Porque é fogo que consome até a destruição, e desarraigaria todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, o que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não o fez a ele, e não nos formou no útero? Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha juventude cresceu comigo, como com seu pai, e eu a guiei desde o útero de minha mãe. Se vi alguém perecer por necessitar de roupa, ou qualquer pobre sem coberta, se seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão, então que meu braço caia do ombro da junura, e que meu braço se quebre desde o osso. Porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa de sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se me regozijei porque minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito, se eu contemplei o sol, quando resplandecia, ou a lua, caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão, isto também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus, e está acima. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou,
Também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as minhas portas ao viajante. Se eu encobri as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito, eu temia a grande multidão, ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio, e não saísse porta fora? Se um me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse, e que o meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente, eu o tomaria sobre meu ombro, e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra se ele amar contra mim, e se os seus sucos da mesma forma reclamarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que seus donos perdessem a vida, que cardos cresçam ao invés de trigo, e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó 32. Então, estes 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo, mais do que por Deus. Também contra os seus 3 amigos a sua ira se acendeu, porque eles não haviam achado resposta, e ainda assim haviam condenado Jó. Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse de falar, porque eles eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que não havia resposta na boca destes 3 homens, então sua ira se acendeu. E Eliú, filho de Baraquel, o buzita, respondeu e disse: Eu sou jovem, e vós sois muito velhos, portanto, eu tive receio, e não ousei mostrar-lhes minha opinião. Eu disse: os dias deveriam falar, e a multidão dos anos deveria ensinar a sabedoria. Mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem julgamento. Portanto, eu disse: escutai-me. Eu também mostrarei minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, eu dei ouvidos às vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Sim, eu escutei a voz, e eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó, ou que respondesse suas palavras. Para que não digais: nós achamos sabedoria, Deus o derruba, não o homem. Ora, ele não dirigiu suas palavras contra mim, nem eu lhe responderei com os vossos discursos. Eles estavam atônitos, não responderam mais, eles deixaram de falar. Quando eu esperara, pois eles não falavam, mas permaneciam imóveis, e não mais respondiam, eu disse: responderei também a minha parte, também mostrarei minha opinião. Porque eu sou cheio de assunto, o espírito dentro de mim me constrange. Eis que minha barriga é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebentar como novos odres. Falarei, para que eu me refresque, eu abrirei os meus lábios, e responderei. Não permitam que eu, vos rogo, aceite a pessoa de qualquer homem, nem permitam que eu use de lisonjas para com um homem. Porque eu não sei usar de lisonjas, se assim fizesse, meu Criador logo me tomaria. Jó 33. Portanto, Jó, eu te rogo, ouve meus discursos, e escuta todas as minhas palavras. Eis que agora eu abro a minha boca, minha língua fala em minha boca. Minhas palavras serão da retidão de meu coração, e meus lábios proferirão claramente o conhecimento. O Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe tuas palavras em ordem diante de mim. Levanta-te. Eis que, estou de acordo com o teu desejo, no lugar de Deus, eu também sou formado do barro. Eis que, meu terror não te amedrontará, nem será minha mão pesada sobre ti. Certamente, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizendo: limpo estou, sem transgressão, eu sou inocente, e não há iniquidade em mim. Eis que ele encontra motivos contra mim, e me considera como seu inimigo, ele coloca os meus pés nos troncos, e me marca todos os meus caminhos. Eis que nisso não é justo, eu te responderei que Deus é maior do que o homem. Por que contendes contra ele? Por ele não dá conta de nenhum de seus assuntos. Por que Deus fala uma, sim, 2 vezes, e mesmo assim o homem não o percebe? Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos sobre o leito, então ele abre os ouvidos dos homens, e lhes sela a instrução, para que ele possa retirar o homem de seu propósito, e esconder o orgulho do homem. Ele mantém sua alma afastada da cova, e impede que sua vida pereça pela espada. Ele também é castigado com dor sobre o seu leito,
e a multidão de seus ossos com forte dor, para que sua vida abomine o pão, e sua alma o saboroso alimento. Sua carne é consumida, de maneira que não pode ser vista, e seus ossos que não eram vistos aparecem. Sim, sua alma aproxima-se da cova, e a sua vida dos destruidores. Se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem a sua retidão, então mostra-se gracioso para com ele, e diz: livra-o de descer a cova, eu encontrei um resgate. Sua carne será mais fresca do que a de uma criança, ele voltará aos dias da sua juventude, orará a Deus, e ele lhe será favorável, e ele verá sua face com alegria, porque ele retribuirá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens, e se alguém disser: eu pequei e perverti aquele que era correto, e não lucrei com isso, ele livrará sua alma de ir à cova, e sua vida verá a luz. Eis que todas estas coisas Deus faz frequentemente ao homem, para trazer sua alma de volta da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Marte bem, ó Jó, ouve-me, fique em silêncio e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque eu desejo te justificar. Se não, ouve-me, fique em silêncio, e eu te ensinarei a sabedoria. Jó 34. Ademais, Eliú respondeu e disse: ouvi minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dai ouvidos a mim, vós que tendes conhecimento. Porque o ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. Escolhamos para nós o julgamento, saibamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: eu sou justo, e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável sem transgressão. Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água? Que anda em companhia dos trabalhadores da iniquidade e caminha com os homens perversos. Porque ele disse: nada lucra o homem ao deleitar-se em Deus. Portanto, ouvi-me, vós homens de entendimento, longe esteja de Deus o fazer a maldade, e do Todo-Poderoso a prática da iniquidade. Porque o trabalho de um homem ele lhe retribuirá, e fará com que cada homem receba de acordo com seus caminhos. Sim, certamente Deus não agirá perversamente, nem perverterá o Todo-Poderoso o julgamento. Quem fez a terra sob os céus, ou quem organizou o mundo todo? Se ele puser seu coração sobre o homem, se ele juntar para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne perecerá juntamente, e o homem voltará novamente ao pó. Se agora tens entendimento, ouve isto, escuta a voz das minhas palavras. Deve aquele que odeia o direito governar? E tu condenarias aquele que é o mais justo? É certo dizer a um rei: tu és perverso? E aos príncipes: sois ímpios? Quanto menos aquele que não aceita as pessoas dos príncipes, nem considera os ricos mais do que os pobres. Porque todos eles são obra de suas mãos. Em um momento eles morrerão, e as pessoas serão perturbadas até a meia-noite, e morrerão, e os poderosos serão tomados sem que haja mão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde os trabalhadores da iniquidade possam se esconder. Porque ele não colocará sobre o homem mais do que o justo, para que ele entre em julgamento com Deus. Ele partirá em pedaços homens poderosos sem número, e colocará outros em seu lugar. Portanto, ele conhece suas obras, e ele os derruba à noite para que eles sejam destruídos. Ele os ataca como homens perversos, à vista aberta de outros. Porque eles viraram as costas para ele, e não consideraram nenhum de seus caminhos, para que eles fizessem com que o clamor do pobre viesse até ele, e que ele ouvisse o clamor dos aflitos. Quando ele dá tranquilidade, quem então pode causar problemas? E quando ele esconder a sua face, quem então poderá vê-lo? Seja contra uma nação, seja contra um homem somente, para que o hipócrita não reine, para que as pessoas não sejam iludidas. Certamente é digno de ser dito a Deus: eu tenho suportado o castigo, não ofenderei mais. Aquilo que eu não vejo, ensina-me tu, se tenho feito iniquidade, não o farei mais. Deveria ser de acordo com tua mente? Ele o recompensará, se tu recusares, ou se tu escolhes, e não eu. Portanto, fala o que tu sabes. Que os homens de entendimento me digam, e que um homem sábio me ouça. Jó falou sem conhecimento, e suas palavras eram sem sabedoria. Meu desejo é que Jó possa ser provado até o fim por causa de suas respostas aos homens perversos. Porque ele acrescenta rebelião ao seu pecado, ele bate as mãos do meio de nós e multiplica suas palavras contra Deus. Jó 35. Eliú falou ainda mais, e disse: pensas tu que é correto dizer: minha justiça é maior do que a de Deus?
Porque tu disseste, que vantagem seria para mim? E que lucro terei se eu for limpo do meu pecado? Eu responderei a ti, e aos teus companheiros contigo. Olha para os céus e vê, e contempla as nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, o que fazes contra ele? Ou se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Se tu fores justo, o que lhe dás, ou o que recebe ele da tua mão? A tua maldade pode ferir um homem como tu és, e a tua justiça pode beneficiar o filho do homem. Por causa da multidão de opressões, eles fazem os oprimidos clamarem, eles clamam por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que dá canções à noite, que nos ensina mais do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Lá clamam, mas a ninguém dá resposta, por causa do orgulho dos homens maus. Certamente, Deus não ouvirá a vaidade, nem a considerará o todo-poderoso. Embora tu digas que não o verás, ainda assim o juízo está diante dele, por isso confia nele. Mas agora, porque não é assim, ele visitou sua ira, embora ele não a conheça em sua grande extremidade. Portanto, Jó abre sua boca em vão, ele multiplica palavras sem conhecimento. Jó 36. Prosseguiu também Eliú, e disse, espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que eu ainda tenho que falar em favor de Deus. Eu trarei o meu conhecimento de longe, e atribuirei justiça ao meu Criador. Porque, verdadeiramente, as minhas palavras não serão falsas, aquele que é perfeito em conhecimento está contigo. Eis que Deus é poderoso, e não despreza ninguém, ele é poderoso em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do perverso, mas dá o direito ao pobre. Ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre, e eles são exaltados. E se eles estiverem ligados a grilhões, e presos com cordas de aflição, então ele lhes mostra as suas obras, e as suas transgressões, com as quais se excederam. Ele também lhes abre os ouvidos à disciplina, e comanda que eles retornem da iniquidade. Se eles obedecerem e o servirem, passarão seus dias em prosperidade, e os seus anos em prazeres. Mas se eles não obedecerem, perecerão pela espada, e morrerão sem conhecimento. Mas os hipócritas de coração amontoam a ira, eles não clamam quando ele os amarra. Eles morrem na juventude, e sua vida está entre os imundos. Ele livra o pobre de sua aflição, e abre seus ouvidos da opressão. Ainda assim ele teria te removido do lugar estreito para um lugar amplo, onde não há aperto, e o que se colocaria na tua mesa estaria cheio de gordura. Mas tu cumpriste o julgamento do perverso, julgamento e justiça tomam conta de ti. Porquanto a ira, cuidado para que ele não te leve embora com seu golpe, porquanto nem um grande resgate te livrará. Estimará ele tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não desejes a noite, quando as pessoas são cortadas de seus lugares. Tome cuidado, não consideres a iniquidade, porque isso escolheste ao invés da aflição. Eis que Deus exalta pelo seu poder, que ensina como ele. Quem me ordenou o seu caminho? Ou quem pode dizer, tu forjaste iniquidade? Lembra-te de magnificar a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, o homem a contempla de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o conhecemos, nem pode o número de seus anos ser esquadrinhado. Porque ele faz pequenas as gotas da água, eles derramam a chuva de acordo com o seu vapor, que as nuvens gotejam e destilam sobre o homem abundantemente. Também, pode alguém entender a essas exibições das nuvens, ou o barulho de seu tabernáculo? Eis que ele estende a sua luz sobre elas, e cobre o fundo do mar. Porque por estas coisas julga as pessoas, ele dá alimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz, e comanda que ela não brilhe por entre a nuvem. O barulho anuncia a tempestade, assim como o gado percebe pelo vapor. Jó 37. Sobre isto também treme o meu coração, e se move de seu lugar. Ouvi atentamente o barulho da sua voz, e o som que sai da sua boca. Ele direciona debaixo de todo o céu, e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto ruge uma voz, ele troveja com a voz de sua excelência, e ele não os deterá quando a sua voz for ouvida. Deus troveja maravilhosamente com a sua voz, grandes coisas ele faz, as quais não podemos compreender. Porque a neve diz, sê sobre a terra, como também a garoa e a forte chuva de sua força. Ele sela as mãos de todo o homem, para que todos os homens possam conhecer a sua obra. Então os animais entram nos seus covies, e permanecem em seus lugares. Do sul vem o redemoinho de vento, e do norte o frio.
Pelo sopro de Deus se dá a geada, e a largura das águas é estreitada. Carrega de umidade a densa nuvem, ele dispersa sua nuvem brilhante, que gira e dão volta essa pelos seus conselhos, para que façam o que quer que ele as comande sobre a face do mundo na terra. Ele a faz vir, seja por correção, ou por sua terra, ou por misericórdia. Ouve isto, ó Jó, para, e considera as obras maravilhosas de Deus. Acaso tu sabes quando Deus as dispôs, e fez brilhar a luz da sua nuvem? Conheces tu o equilíbrio das nuvens, e as obras maravilhosas daquele que é perfeito em conhecimento? Como as tuas roupas são aquecidas, quando ele aquieta a terra com o vento do sul. Estendeste com ele o céu, que é forte como um espelho fundido. Ensina-nos o que lhe diremos, porque não podemos ordenar nosso discurso, por causa das trevas. Ser-lhe-á contado que eu falo? Se um homem falar, certamente ele será engolido. E agora os homens não veem a luz brilhante que está nas nuvens, mas o vento passa e as limpa. Bom tempo vem do norte, em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso, não conseguimos alcançá-lo. Ele é excelente em poder, e em juízo, e em plenitude de justiça, ele não afligirá. Os homens, portanto, o temem, ele não respeita ninguém que seja sábio de coração. Jó 38. Então, o Senhor respondeu a Jó, através do redemoinho de vento, e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos, como um homem, porque eu exigirei de ti, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-o, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portas, quando se rompeu, como se tivesse saído do útero? Quando eu fiz das nuvens sua vestidura, e da espessa escuridão uma faixa para ela, e quando estabeleci sobre ele meu limite, e coloquei barras e portas, e disse: Até aqui tu virás, porém não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas. Comandaste tu a manhã desde teus dias, e fizeste a aurora para conhecer seu lugar, para que tomasse os confins da terra, para que os perversos pudessem ser sacudidos dela. Ela é transformada em barro para selar, e permanece como uma vestimenta. E dos perversos a sua luz é retida, e o braço altivo será quebrado. Ou entraste tu nas fontes do mar, ou andaste em busca da profundidade? Têm sido abertos os portões da morte para ti? Ou viste as portas de a sombra da morte? Tu percebeste a largura da terra? Declara se sabes de tudo isto. Onde está o caminho onde a luz habita? E, quanto às trevas, onde está o seu lugar, poderás conduzi-la a seus limites, e para que saibas as veredas para sua casa. Sabes tu isso, porque tu eras então nascido, ou porque o número dos teus dias é grande? Entraste tu nos tesouros da neve? Ou viste os tesouros do granizo, que eu tenho reservado contra os tempos de tribulação, para o dia da batalha e guerra? Por qual caminho se difunde a luz, que espalha o vento do leste sobre a terra? Quem dividiu um curso de água para que as águas fluíssem, ou um caminho para o relâmpago do trovão, para fazer com que chova sobre a terra, onde nenhum homem está, no deserto, onde não há homem, para satisfazer o chão assolado e gasto, e para fazer com que o broto da terra erva germine? Tem a chuva um pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem veio o gelo? E a branca geada do céu, quem a gerou? As águas se escondem como se fossem uma pedra, e a face do abismo se congela. Poderás anular os laços das Pleiades ou soltar as faixas do Órion? Podes tu abrir a Mazarod em seu tempo? Podes guiar Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças do céu, ou podes estabelecer o domínio dele sobre a terra? Tu podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas possam te cobrir. Tu podes enviar os raios para que vão e te digam: aqui estamos nós? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu entendimento ao coração? Quem pode numerar as nuvens com sabedoria? Ou quem pode esvaziar os odres do céu? Quando o pó se funde em uma massa, e os torrões se unem rapidamente? Caçarás tua presa para o leão, ou saciarás o apetite dos jovens leões, quando eles se aninharem em seus covis e ficam nas covas à espreita? Quem provê para os corvos o seu alimento, quando seus filhotes clamam a Deus e vadeiam por falta de alimento? Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas dão a luz, ou consegues marcar quando as corças dão cria?
Consegues contar o número de meses que elas cumprem, ou sabes quando dão à luz? Elas se encurvam, dão à luz a seus filhotes, e lançam de si as suas dores. Seus filhotes são saudáveis, crescem com seu milho, seguem adiante e não retornam para elas. Quem enviou livre o jumento selvagem? Ou quem soltou as amarras do jumento selvagem? Eu lhe dei o deserto por casa, e a terra estéril por moradia. Ele despreza a multidão da cidade, nem mesmo considera o clamor do condutor. A cadeia de montes é o seu pasto, e ele busca todas as coisas verdes. Quererá o unicórnio te servir, ou ficar no teu estábulo? Consegues amarrar o unicórnio com sua amarra no arado? Ou irá ele escavar os vales a poste? Confiarás nele, porque sua força é grande. Ou deixarás teu trabalho para ele? Confiarás nele, que ele trará para casa tua semente, e a ajuntará em teu celeiro? Deixa tu graciosas asas ao pavão? Ou asa esse penas avestruz? Que deixa seus ovos na terra, e os aquece no pó, e se esquece de que o pé os pode esmagar, ou que um animal selvagem pode quebrar-nos. Ela se endurece contra seus filhotes, como se eles não fossem seus. Seu trabalho é em vão, é sem medo, porque Deus a privou de sua sabedoria, nem lhe transmitiu o seu entendimento. Quando ela se eleva ao alto, ela zomba do cavalo e de seu cavaleiro. Deixa tu força ao cavalo? Vestiste seu pescoço com trovão? Consegues espantá-lo como ao gafanhoto? A glória de suas narinas é terrível. Ele escava no vale, e se lhe abusigem sua força, ele vai em frente para encontrar os homens armados. Ele zomba do medo e não se atemoriza, nem vira as costas por causa da espada. A aljava ressoa contra ele, a lança cintilante e o escudo. Ele engole a terra com ferocidade e fúria, nem acredita que esse é o som da trombeta. E diz entre as trombetas, ah, ah, e ele cheira a batalha de monge, o trovão dos capitães e a gritaria. Acaso o falcão voa pela tua sabedoria, e estica suas asas em direção ao sul? Acaso a águia se remonta ao teu comando, e faz seu ninho no alto? Ela habita e permanece na rocha, sobre o despenhadeiro da rocha, num lugar forte. Dali ela vê a presa e seus olhos a contemplam de longe. Seus filhotes também chupam o sangue, e onde os mortos estão, ali ela está. Jó 40. Ademais, o Senhor respondeu a Jó, e disse, poderá aquele que contende com o Todo-Poderoso instruí-lo? Aquele te reprova a Deus que rispo nada a isso. Então, Jó respondeu ao Senhor, e disse, eis que eu sou vil, o que eu te responderei? Colocarei a minha mão sobre minha boca. Uma vez eu falei, mas não responderei, sim, 2 vezes, mas não prosseguirei. Então, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, e disse, cinge agora os teus lombos como um homem, eu exigirei de ti, e declara-te a mim. Invalidarás tu também o meu juízo? Condenar-me-ás para que possas ser justo? Tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te agora com majestade e excelência, e arruma-te com glória e beleza. Lança fora a fúria da tua ira, e atenta para todo aquele que é orgulhoso, e humilha-o, olha para todo aquele que é orgulhoso, e traze-o para baixo, e pisa o perverso em seu lugar. Esconde-o juntamente no pó, e amarra-lhes as faces em secreto. Então eu também confessaria a ti, que tua própria mão direita pode te salvar. Contempla agora o Behemote, que eu fiz contigo, ele come grama como um boi. Eis que agora a sua força está nos seus lombos, e o seu poder está no umbigo de sua barriga. Ele move sua cauda como cedro, os tendões de suas pedras estão juntamente envoltas. Seus ossos são como fortes pedaços de bronze, seus ossos são como barras de ferro. Ele é o principal dos caminhos de Deus, aquele que o fez pode fazer com que sua espada se aproxime até ele. Certamente os montes lhe trazem comida, onde todos os animais do campo folgam. Ele deita debaixo das árvores com sombra, no abrigo de cana e pantanos. As árvores com sombra o cobrem com ela, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que ele bebe um rio e não se apressa, ele confia que pode extrair o Jordão para sua boca. Ele o toma com seus olhos, seu nariz perfura as armadilhas. Jó 41. Podes tu fisgar o Leviatã com um anzol? Ou sua língua com um cordão que tu deixas cair? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou furar sua mandíbula com um espinho. Fará ele muitas súplicas a ti. Falará ele palavras suaves a ti. Fará ele um pacto contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como com um pássaro, ou o prenderás por causa de tuas donzelas?
Farão teus companheiros um banquete com ele, ou o repartirão entre os mercadores? Podes tu encher sua pele com ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da batalha, e não o faças mais. Eis que a esperança dele é vã, não será alguém humilhado só de vê-lo? Ninguém é tão feroz que ouse atiçá-lo. Quem, então, é capaz de ficar de pé diante de mim? Quem me precedeu para que eu devesse retribuí-lo? O que quer que esteja debaixo de todo o céu é meu. Eu não esconderei suas partes, nem seu poder, nem sua graciosa proporção. Quem pode descobrir a face de sua vestimenta? Ou quem pode ir a ele com sua rédea dobrada? Quem pode abrir as portas da sua face? Seus dentes são terríveis ao redor. Suas escamas são seu orgulho, fechadas juntamente como por um selo apertado. Uma é tão próxima à outra, que nem o ar consegue passar entre elas. Elas se ligam umas às outras, ficam juntas, de maneira que não podem ser separadas. Através de suas necessidades uma luz brilha, e seus olhos são como as pálpebras da manhã. Da sua boca saem tochas, e centelhas de fogo escapam. Das suas narinas sai fumaça, como saem de uma panela fervente ou de um caldeirão. O seu fôlego acende os carvões, e uma chama sai de sua boca. No seu pescoço permanece a força, e a tristeza se transforma em alegria diante dele. Os flocos de sua carne estão juntos. São firmes neles mesmos, eles não podem ser movidos. O seu coração é firme como uma pedra, sim, duro como um pedaço da mão inferior. Quando ele se levanta, os poderosos temem, por causa de rupturas eles se purificam. A espada daquele que lhe tocar não consegue impedi-lo, nem a lança, nem o dardo, nem a malha de ferro. Ele considera o ferro como palha, e o bronze como pau podre. A flecha não pode fazê-lo fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os bengalões são contados como restolho, ele ri do brandio da lança. Pedras afiadas estão debaixo dele, ele espalha coisas pontudas e afiadas sobre a lama. Ele faz o abismo ferver como uma panela, ele faz o mar como uma panela de em um. Ele faz brilhar um caminho após si, alguém até pensaria que o abismo ficou grisalho. Sobre a terra não há o que se lhe compare, que tenha sido criado sem medo. Ele contempla todas as coisas altivas, ele é um rei sobre todos os filhos do orgulho. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor, e disse, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este, que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferiu que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu, declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pós cinzas. E assim foi que, depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Por que não falaste de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó? Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vós, por ele eu o aceitarei, para que eu não lide com vós conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou. O Senhor também aceitou Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 avel-réis, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda, Késia, e o nome da terceira, Queren-Apute. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias.